Boa tarde. Vamos falar então agora da tabela de entidades. Ah, e vou falar em entidades porquê? Porque vou englobar no mesmo vídeo clientes e fornecedores. A semelhança entre ambas as tabelas é mais que muita, por isso não faz sentido termos aqui uma formação ou um vídeo específico para cada uma das entidades. Pronto, então passamos já para a entidade de clientes. A entidade de clientes podemos encontrar dentro do separador vendas ou então aqui no atalho de clientes. Há várias formas de chegar ao mesmo sítio, por isso eu vou abrir aqui uma ficha de cliente e até vou aproveitar para um, chegar a uma fase de criar um cliente novo. E esta criação de um cliente novo é particularmente importante porquê? Porque, sendo o cliente sujeito passivo e sendo o cliente nacional, o SAS tem uma particularidade que é que se eu quiser introduzir um novo cliente nacional e sujeito passivo de IVA, eu coloco aqui o contribuinte e pressionando este botão, que é um botão em que ele vai obter a informação diretamente ao portal da autoridade tributária, e ele automaticamente vai buscar os dados principais do cliente, por isso eu só terei que preencher alguns dados adicionais e gravar o cliente está feito. Não tenho que ter a preocupação de adicionar a morada e por aí adiante, e o código postal. Ok? Isto é particularmente interessante. Neste caso, não vou criar nenhum cliente novo, vou aqui à lupa, temos já aqui alguns clientes preenchidos, e eu agora vou passar a chamar a atenção aqui de algumas situações que são bastante relevantes. Vou primeiro ver se encontro aqui algum cliente português, que eu não me recordo se existe, Sartorial, não creio, espanhol. Pronto, aparentemente não encontro aqui nenhum cliente português, por isso até vou criar um cliente. Vou criar a Nortecla, já que tinha aqui há pouco, e aproveito e sob a Nortecla faço a formação. Por isso eu vou chamar aqui o NIF, depois de chamar o IF vou invocar os dados, preencho. Uma coisa importante que eu não referi no vídeo anterior dos estoques é que existem campos que são de preenchimento obrigatório. No caso dos estoques existe a referência, existe a família, existe lá um ou outro campo que são obrigatórios, mas aqui também não há problema nenhum. Porquê? Porque se eu tentar gravar sem os campos para preencher, ele avisa-me quais são os campos que faltam preencher. Ok? Por isso, eu para criar um cliente novo, tenho que preencher o vendedor, mesmo que a gente não use vendedores, preenchemos o vendedor 1. A zona, para já, eu vou deixar zona 1, que é a Europa, transporte 1, e aqui vou dar Enter, 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 Enter. Se repararem, se eu tentar gravar, ele não me vai deixar. Diz que eu tenho que selecionar o imposto. E porquê é que tenho que selecionar o imposto? É que, se o cliente fosse de uma zona nacional, que neste caso aqui é Portugal, que é a zona 3, aqui bastava dizer que ele era sujeito a IVA e está feito. Podíamos gravar facilmente o cliente. No entanto, a maior parte dos vossos clientes são internacionais. Então, ao serem internacionais, vocês têm que ter, em particular, os seguintes cuidados. Primeiro, alterar o país para o país que pretende. Okay? Vamos imaginar que é Espanha, será, penso eu, Spain, ou se calhar não. Ou se calhar não, se calhar é Espanha. Espanha, vamos lá ver. Espanha. Espanha, lá está. Pronto, depois podemos escolher qual é o distrito em Espanha, qual é o concelho. Por acaso não é concelho, mas distrito. Mas depois o que acontece? Se é espanhol, pertence à União Europeia, por isso nós temos que ir à zona e dizer que ele é Europa. E ao fazermos isto, o imposto fica livre outra vez. Se gravarmos, ele não vai deixar gravar. Então, como é um cliente, nós temos que dizer que isto é intracomunitário de vendas. Okay? Isto é, tem que usar o regime de vendas aplicável à comunidade europeia. Neste caso é isento, é só para lhe dar o tipo de isenção correto. Pronto, vamos gravar, não há problema nenhum, estaria gravado o cliente se fosse Espanha. No caso de ser um país fora da União Europeia, eu vou chamar, por exemplo, aqui Etiópia, ok? Não temos distritos aqui preenchidos, Etiópia. O que é que acontece? Acontece que
eu teria que vir aqui, deixava de ser Europa, passava a ser outros países. E aqui no imposto, mais uma vez, colocaria o imposto outros mercados. Ok? Isto é, no caso de outros países, só temos um tipo de imposto, que é o imposto de outros mercados. E, desta forma, conseguimos gravar novamente o cliente. Por isso, é de especial importância não se esquecerem disto. Porquê? Porque se tentarem... porque a partir do momento que depois emitem um documento com os dados errados do cliente, depois já não conseguem corrigir. Ok? Isso é muito, muito importante. Pronto. Por isso, em relação às fichas dos clientes, temos esta particularidade. Eu aconselho a preencher sempre o máximo de informação possível. Esta informação depois fica ao vosso dispor e é sempre importante. Temos aqui e-mail, página de internet. Estas informações temos aqui, que é relacionado com como é que o cliente costuma pagar, se paga a 30 dias, a 45, ou pronto pagamento. E qual é o tipo da modalidade que ele costuma usar para pagar. Não é importante, quer dizer, é importante. Estou a dizer é que não é vinculativo. Isto é, eu posso dizer que este cliente normalmente paga a pronto e por transferência, mas quando chegar à fatura, ele vai-me propor pronto e transferência, mas eu posso chegar lá e dizer que naquele caso vai pagar a 30 dias. Por isso, isto aqui é simplesmente um valor pré-definido que nós assumimos para este cliente, mas isso não significa, porém, que no momento que fazemos o documento possamos alterar este parâmetro lá. Ok? Aqui chamem a atenção que é possível definir um desconto de pagamento, que depois podemos definir uma regra disso. Temos aqui um valor de desconto global e um valor de desconto à linha. E melhor do que isso, temos a tal tabela de preços por categoria que queremos aplicar. Vamos imaginar que a Nortecla vai estar sujeita à tabela de preços categoria D, por isso preenchemos a categoria D e gravamos. Ok? Vou chamar aqui a atenção também a alguns separadores que são relevantes. Separador outros dados permite-nos, entre outras coisas, por exemplo, deixa-me chamar aqui a atenção, eu vou gravar este cliente, mas vou chamar aqui um cliente vosso. Vou chamar aqui este cliente. É possível, vamos imaginar, porque os nossos clientes têm números, mais uma vez os clientes é como as referências. Isto é, a referência, o número do cliente e o seu contribuinte nunca podem ser iguais. Não pode haver dois clientes com o mesmo contribuinte com o mesmo número. Na realidade, com o mesmo contribuinte, há um parâmetro que dá para adulterar isso, mas com o mesmo número é impossível. Eu não posso ter dois clientes com o mesmo número. Então o que acontece aqui é o seguinte. Eu posso ter este número até pode ser o mesmo da contabilidade, mas a contabilidade até nos diz, não, guarda aí pelo simples não o nosso número do cliente. Por isso a Cláudia Twist, que aqui na contabilidade não é o 140, é o 1014. E vocês guardam aqui o número. Meramente informativo, só, para já. Aqui a questão do sujeito passivo, como é europeu, podemos deixar desconhecido. Se fosse nacional, podíamos distinguir se é um consumidor final ou se é uma empresa. No separador outros dados também, além de termos aqui alguns dados relevantes, no caso da data de nascimento também é interessante, porque o programa pode nos lembrar de alguns aniversários. Imaginem o dono de uma empresa e o programa avisar-vos com antecedência do aniversário de um cliente, e vocês poderão facilmente remeter um e-mail a desejar os parabéns ao cliente. São coisas que ficam bem e poderão usar a aplicação para vos ajudar nesses lembretes. Além disso, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos bloquear este cliente. E bloquear significa que ele não nos vai permitir fazer documentos para este cliente. Isto acontece, imagine que estamos com um problema com este cliente e a parte de administração diz assim, vamos bloquear este cliente que é para a parte comercial não poder sequer lançar uma encomenda. E se alguém queixar-se que está bloqueado, vem ter connosco e nós dizemos porquê. No entanto, há outra forma de controlar o cliente, isto é, eu posso ter crédito cancelado, isto é, não poder faturar nada a este cliente que não seja a pronto pagamento. Isto é, não tem crédito. Posso definir um valor limite para ele, dizer assim, ele não pode ter mais de 5.000 euros pendentes. Se os tiver, ele não bloqueia o cliente, mas avisa. Se eu voltar a lançar uma fatura, ele avisa-me, atenção que ele já superou os 5.000 euros. Por isso, se queres avançar, a decisão é tua. Mas também pode ser em dias. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ele não pode passar dos 5.000 euros
nem pode dever-nos dinheiro há mais de 35 dias. Ok? Por isso eu posso colocar as duas condições, ou posso colocar só uma ou só outra. Ok? Neste caso, vou pôr aqui limite de valor, vou pôr a 0, que assim é. Vamos imaginar que o cliente fechou, faliu, não vamos trabalhar mais com ele, nem queremos que ele apareça nas listagens. E nesse caso, então, inativo. Ok? Pronto, depois temos aqui dois separadores que têm a ver com informação. Isto é, nós podemos, no campo moradas, vamos imaginar que é um cliente que tem várias moradas. Podemos adicionar aqui várias moradas, moradas de descarga, moradas de faturação, moradas de envio. Podemos adicionar aqui um sem fim de moradas relacionadas com este cliente. Moradas da loja 1, moradas da loja 2. Depois, contactos iguais. Podemos ter aqui imensos contactos, dizer que contacto da senhora Maria, que tem esta data de nascimento, que tem o cargo de gerente ou de CEO e que tem este telefone e este e-mail. Ok? Tem aqui um telemóvel 933204784, que tem o e-mail geral@nortecla.com. Pronto, existe um conjunto de informação que nós podemos adicionar aqui, multi-contactos, fazer isto quase um CRM. Pronto, contas já têm a ver com bancos associados, avanças não se aplicam a vocês, encomendas, faturação eletrónica para já também não. Ok? Por isso, isto é o que temos a falar de clientes. Uma coisa importante é que, por exemplo, eu vou chamar aqui o ML, o BL Gestão. Se eu for aqui ao extrato deste cliente, isto é, dentro do próprio cliente, eu vou voltar atrás, dentro do próprio cliente tem alguns menus, entre eles o extrato, que me mostra logo diretamente todos os documentos que eu tenho que me influenciam o saldo. Isto é, neste momento este cliente deve-me 1.410,16 € e esse valor teve origem em 3 documentos que são faturas históricas, isto é, tais faturas que nós lançámos da contabilidade, que é FTH e FTR. Ok? Uma fatura de 500, outra de 765, outra de 143. Ok? Por isso, nós dentro da ficha do cliente temos aqui os acumulados, que me dá o total que foi faturado ou que foi acumulado em débito deste cliente, que na realidade foi faturado, são faturas de rascunho, são faturas históricas, mas são faturas. Também na ficha do cliente temos as linhas, neste caso não vamos ter retorno, porque não temos faturas, mas aqui dizia-nos quais foram os produtos que foram faturados. Por isso, nós dentro da ficha do cliente temos acesso logo a uma panóplia de informação direta, sem termos que pesquisar nada. E agora, saltando aqui rapidamente para a minha ficha tabela de fornecedores, é uma perfeita analogia, por isso é exatamente semelhante à de clientes. Uma coisa importante, que eu não disse ali, mas digo aqui no fornecedores, quando um contribuinte está a vermelho, alguma coisa está errada. Por exemplo, este contribuinte está em vermelho porque ele faz uma validação de cheque dígitos relacionada à forma como é criado o contribuinte português, mas se eu chegar aqui e disser que este cliente é do Qatar, o contribuinte já fica a preto. Porquê? Porque ele, fora de Portugal, já não faz a mínima ideia de como é que os contribuintes foram criados. Eu posso inventar para aqui um conjunto de letras que ele aceita sempre. Agora, se for Portugal, ele sabe que existe como é que eu ia dizer, que existe um mecanismo de validação, que existe uma estratégia de criação de contribuintes, e se esta estratégia não for cumprida, ele sabe que está errado, como acontece agora. Por isso, eu aqui não é 1, não é 2, é o 2, sim senhor, pronto, porque o último dígito é um cheque dígito, por isso apenas um deles iria resultar para este conjunto de caracteres. Por isso este contribuinte agora está correto. E cá teremos os campos obrigatórios, moradas. Mais uma vez aqui a questão da zona da Europa, por acaso isto está errado. Convém vocês darem uma vista de olhos a isto em todos os clientes ou fornecedores, porque houve uma importação via tabela, pode haver aqui alguma coisa que não esteja bem, por isso neste caso isto é um fornecedor português, e como é português temos que definir aqui na zona Portugal e nos impostos dizer que é IVA, ok? De igual forma, se eu for aqui um fornecedor, por exemplo, DIF Europe, que é um fornecedor que não é certamente Portugal, Saint-Jean-de-Véda, vamos assumir que isto é França, eu teria que vir aqui definir França, vamos ver aqui, procurar aqui a França,
segundinho. Procurávamos França e a partir do momento que colocaríamos França já podíamos colocar Europa e aqui iríamos colocar intracomunitário de compras, isto é, a forma de pensar é exatamente igual à de clientes. Ok, gravávamos e nesta altura já temos o. Por isso, convém vocês darem uma vista de olhos, porque está visto que estão todos associados à Europa. Depois é preciso colocar intracomunitário compras, mas é algo que devem corrigir aqui nos fornecedores. Depois, dentro do mesmo fornecedor, depois mais tarde, se vocês lançarem compras, será possível mais uma vez obterem extratos, acumulados, faturas e linhas de faturas associados a estes fornecedores. Claro que se lançarem as compras. De igual forma, poderemos ter aqui algumas questões relacionadas com os fornecedores, moradas, como acontece com clientes, contactos. E aqui, neste caso dos fornecedores, vamos ter aqui uma particularidade que são os campos extra. Isto é, a vosso pedido, vocês pediram para cada fornecedor ter uma categoria, nós colocamos aqui as categorias que vocês tinham definidas, por isso, vocês se criarem um novo fornecedor, vamos imaginar que eu vou criar aqui um novo fornecedor, desta vez novamente a Nortecla, mas desta vez como fornecedor, posso usar a mesma estratégia dos clientes, cá está, Portugal, vou colocar a zona Portugal, IVA já está definido, dizer que normalmente é 30 dias, mais uma vez se eu gravar, ele avisa que falta preencher a modalidade, por isso não tem que me enganar. E aqui eu tenho que vir ao campo extra, e ó, tenho que ter 9. Então o que é que se passa aqui? Deixa-me ler o que é que aparecia-me aqui na mensagem. Não pode gravar, o fornecedor tem com o número. Pronto, peço desculpa. Era aquilo que eu vos tinha dito. Isto é, ele não está a deixar gravar este fornecedor. Está-me a dizer que já existe o fornecedor número 9 com o mesmo contribuinte. Isto é, a Nortecla já existe e deve ser o número 9. Por isso eu vou abortar e vou aqui ao número 9 e cá temos a Nortecla. Ok? Por isso ele estava a avisar-me bem que já existe um fornecedor com o mesmo contribuinte. Pronto, é uma forma também de nos ajudar a que não sejam cometidos erros de forma inadvertida. A verdade é que depois podemos ir aos campos extra e definir exatamente a categoria que ele corresponde. Neste caso é o 6227 IT, mas vocês poderiam definir a categoria. Isto é algo que vocês nos pediram em particular e que foi desenvolvido para vocês. Okay? Vamos gravar e desta forma terminamos a parte das tabelas de entidades.